Bom dia, pessoal! Está começando mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre a estatística. A estatística, ela é o ramo da matemática que coleta, analisa e organiza os dados. A estatística é importante em qualquer pesquisa que você for fazer hoje, né? Porque você vai precisar ali de todo um processo, cumprir todas essas etapas para poder chegar a uma determinada conclusão, dependendo do seu questionamento, né? Da sua indagação. Dentro da estatística, nós temos alguns termos importantes, né? E aí, nós temos, por exemplo, a população. A população vai ser ali o conjunto, né, de elementos com pelo menos uma característica em comum. Vamos pensar aí na sua escola. Você quer estudar os alunos que têm dificuldade em matemática, né? Sua pergunta é por que os alunos da minha escola têm tanta dificuldade em matemática? Então, você vai precisar fazer uma pesquisa estatística. E aí, todos esses alunos que compõem a sua escola vai ser chamado de população. Só que não tem como você estudar todos os alunos da sua escola, não é isso? O que você vai fazer? Você vai tirar uma parcela, um subconjunto. Esse subconjunto é chamado de amostra. Você vai, por exemplo, pegar 5 alunos em cada turma. Então, esses 5 alunos de cada turma vai compor a sua amostra. Dentro dessa amostra, você vai ter indivíduos ou vai ter objetos. Indivíduos quando a gente referir a pessoas e objetos quando a gente referir a qualquer outra coisa, como, por exemplo, animais, roupas, etc, né? E esses indivíduos, no caso dos alunos, eles vão ter características, né? E essas características são chamadas de variáveis. Ela pode ser tanto qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, quando refere à qualidade, né? A atributos, características próprias da pessoa. Essas variáveis qualitativas podem ser divididas em nominal ou ordinal. Nominal, quando se trata de nomes, né? Como, por exemplo, a cor dos olhos dos alunos. Aí nós temos uma característica, o quê? Nominal. Quando a ordem importar, né, tiver uma ordem, ela vai ser chamada de ordinal. Como assim? Como, por exemplo, o nível de escolaridade desses alunos. Né? Não tem como ele chegar ao ensino médio se ele não passar primeiro pelo fundamental, não é isso? A quantitativa, ela já vem, o nome diz, de quantidade, né? Então, números. Ela pode ser discreta ou contínua. Discreta, quando você vai ter que utilizar o número inteiro. Como assim? Por exemplo, você não fala, eu tenho 2 irmãos e meio. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho 3, né? Você não tem como ter 2 irmãos e meio. Aí os alunos, bem como eu estou trabalhando em sala de aula, falam assim, mas eu tenho 2 irmãos e meio, porque um irmão meu é só por parte de pai. Mas ele não é uma pessoa, a metade de uma pessoa, né? Ela é uma pessoa inteira. Quando se trata de pessoas, nós não falamos meia, né? Então, você vai falar, você tem 2 irmãos, ou você tem 3, não tem como você ter 2,5. Você pode usar esse termo, né, aí cotidianamente, mas não com esse intuito de quantidade. A contínua, ela pode ser qualquer número real, como por exemplo, qual é o seu peso? Aí você vai falar, eu peso 60,5 kg. Então, você pode falar. Tanto é que você vai subir na balança, não vai ter como ter lá, né? Dificilmente vai dar 60 quilos certinho. Vai dar 70 quilos certinho, né? Vai dar alguns gramas por aí. Outra coisa também, outro exemplo para contínua, pode ser, por exemplo, a sua altura, né? Eu tenho 1,62, né? Então, pode ser também um exemplo de contínua. Agradeço a todos vocês que me assistiram e até a próxima aula. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade nessa aula de estatística e hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre distribuição de frequências. Você pegou os dados, coletou, agora é hora de organizar. Nós vamos organizá-las segundo essas frequências aqui. A frequência absoluta, ela é representada, né, pela quantidade de vezes que determinada variável aparece. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Você aí estudou, né, pesquisou 10 indivíduos.
Desses 10, 2 tem dificuldade em português e 8 tem dificuldade em matemática. Então, qual é a frequência absoluta aí da dificuldade em português? 2. Qual é a frequência absoluta da dificuldade em matemática? 8. A frequência relativa, representada por F'R, nada mais é do que a análise da frequência absoluta com o total dos pesquisados. Então, por exemplo, qual é a frequência relativa da dificuldade em português? Vai ser 2 sobre 10, que é o total. Então, vai dar aí 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2, que é representado de forma de porcentagem, 20%. Então, qual é a frequência absoluta relativa de dificuldade em português? 20%. Qual é a frequência relativa da dificuldade em matemática? Né? Logicamente, 80%. A frequência absoluta acumulada F'I, né? Representada por F'I, ela é o somatório da frequência com as anteriores. Então, se você pega aqui qual é o somatório aqui da acumulada em matemática, você vai somar de matemática com a anterior em português, que é 2. Então, 2 mais 8, 10. Se tiver mais frequências, né, que é comum ter mais, você vai somando, né, sempre a que você quer com as anteriores. A frequência absoluta acumulada ela é o somatório, né, das frequências absolutas, e a acumulada da frequência relativa, o somatório, né, das anteriores relativas. Como assim? Só você somar as porcentagens anteriores. No caso aqui, 20% mais 80% vai dar igual a 100%, né? Isso daqui, no caso, você quer acumulada em matemática. Deu um total de 100%. Tiver mais, você soma todas as porcentagens anteriores a que você quer. Então, essa é a forma de analisar aí essas frequências, né? São definições bem básicas. Mas nós vamos ver, né, no exemplo seguinte, melhor, de maneira mais esclarecedora. Agora nós vamos ver o exemplo 1. Foi feita uma pesquisa em 20 lojas para saber o preço de um determinado notebook. Aí foram coletados esses valores, né? Foram pesquisados 20 lojas, em cada loja tem o valor do notebook, do mesmo notebook. Aí nós queremos organizar, né, esses dados coletados, porque assim é difícil trabalhar, né? O que nós vamos fazer então? Primeira parte é fazer o quê? Anotar o preço, né? Os preços que foram encontrados. Então nós temos aqui o preço de 2.000. Nós temos também 2.500 e nós temos também 2.600. Lembre-se sempre de deixar a última linha aqui para o total, viu? Vocês deixam a última linha para o total. Aí agora nós vamos anotar qual é a frequência absoluta, a frequência relativa e as acumuladas. Essa frequência aqui absoluta vai ser a quantidade de vezes que o 2.000 aparece, né, nesses valores aqui. O que nós vamos fazer então? Nós vamos contar quantas vezes aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Então, a frequência absoluta de 2.000, 6. Qual é a frequência absoluta de 2.500? Aí nós vamos marcar aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 4, né? Então, 4 vezes a frequência absoluta de 2.500. 2.600, por lógica, se é o total de 20, né? Se o total é 20, tem que dar quanto? Tem que dar 10. Mas vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. 10. Somando tudo, deu o quê? O próprio 20. Quando você fazer aqui as frequências absolutas de somar e não dar o seu total,
total, o que você faz? Você errou em algum valor. Acho interessante voltar e ver onde errou. E agora nós vamos fazer o quê? A porcentagem. Qual vai ser a porcentagem aqui de frequência, né? Da frequência relativa de 6. Eu vou sempre comparar essa frequência absoluta com o total, que no caso aqui é 20. O que você vai fazer? Comparar, né? Colocar 6 sobre 20. Vamos apagar essa parte aqui para poder anotar. Então, nós vamos fazer assim, ó. 6 sobre 20. Dá para simplificar? Dá. Dá por 2, né? Fica 3 sobre 10. Que é a mesma coisa que 0,3. Quantos por cento? 30%. Então, agora é só usar a lógica. Se 6 sobre 20 deu 30%, 4 sobre 20 tem que dar quantos por cento? 20%. E 10 sobre 20 vai dar quantos por cento? 50%. Se você tiver dúvida, volta aqui e faz, né? Coloca o 4 sobre 20, 2 sobre 10, quantos por cento? 0,2, 20%. E por último, 10 sobre 20, simplifica por 2 e dá 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,5, dá quantos por cento? 50%. Somando tudo, tem que dar quanto? 100%. Aí agora nós vamos para a frequência absoluta acumulada. Como eu falei, sempre você vai somar a frequência que você está com a anterior. No caso da primeira, sempre vai dar o próprio valor. Por quê? Não tem frequências anteriores. Já aqui na segunda, eu vou somar 4 com 6. Vai dar quanto? 10. Nessa terceira, eu vou somar o 10 com 4 com 6, que vai dar quanto? 20. Então, a última frequência, ela já vai dar o total, viu? Então, a primeira é o próprio valor e a última vai ser o seu total. Tá vendo que bateu? E aqui essa parte a gente não preenche. A frequência relativa acumulada agora. Você vai fazer o mesmo processo, só que com a porcentagem. Não tem anterior, então vai ser o próprio valor 30%. 20%, o que você vai fazer? 20% mais anterior que é 30%, então vai dar quanto? 50%. A última, que no caso aqui é a última, ela tem que dar o total que é 100%, então vou somar 50 com 20 com 30, 100%. Então, tanto na frequência absoluta acumulada quanto na relativa acumulada, você não preenche o campo aqui do total, porque a anterior sempre vai dar, né? A última frequência sempre vai dar o seu total. Então, é isso daí. Para dados não muito distintos, né? É interessante fazer essa tabela. Aí, na próxima aula, a gente vai aprender, quando a gente tem uns dados muito distintos, né? Como que a gente vai organizar. Até a próxima. Bom dia, pessoal! Vamos continuar nossa aula de matemática, né, sobre estatística. E hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequência, né, para dados agrupados em intervalos. Quando a gente tem os valores dados na questão, né, muito distintos uns dos outros, fica inviável a gente estar fazendo a tabela de frequência, como a gente fez no exemplo anterior. Então, assim, nós temos que achar um método que simplifique, que facilite, né, esses casos. E justamente os dados agrupados em intervalos é uma forma de resumir, de melhorar a nossa vida. Para isso, nós temos que seguir alguns passos, né? Eu recomendo seguir esses 4 passos, porque você não erra de jeito nenhum. Primeiro, nós temos a amplitude total. Como que a gente faz a amplitude total? Nós vamos pegar o maior e o menor número, né, dos nossos valores, como nós temos esse exemplo aqui, que vai falar dos pesos, né, de algumas pessoas, né, foram selecionados esses pesos, e aí nós temos que pegar o maior e o menor peso. Então, nós vamos observar aqui, qual vai ser o maior e o menor peso. Então, como vocês podem verificar, o menor é 44
e o maior será 53. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e fazer 53 menos 44. Vai dar quanto? 9. A questão pediu também para considerar o número de intervalos ou classes como sendo 5. Aí vocês pensam assim, mas quando a questão não der esse número de intervalos ou classes, você pode utilizar algum que se adeque mais à sua situação. Recomendo colocar o 5, né? Lembrando que na amplitude relativa, como a gente vai ter que fazer a divisão da amplitude total pelo número de intervalos, eu recomendo utilizar o número de intervalos que dê para dividir, ser divisível pelo número aqui, né? Próximo, né? Divisão. Como nós vamos fazer aqui? Se nós pegarmos o 9 e dividir por 5, nós vamos achar o número ali bem quebrado, né? O número decimal, não vai achar o número exato. E aí, o que é sugerido fazer? Sempre, quando acontecer isso, nós vamos aproximar essa amplitude total para um número mais próximo do número aqui de classes, né? Para na hora de dividir, a gente conseguir uma divisão mais exata. Lembrando que aproxime sempre para mais. Então, se é 9 aqui, o mais próximo seria quanto? 10, não é isso? Quando a gente pega o 10 e divide por 5, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 2. Então, a amplitude relativa nesse caso aqui vai ser o 2. Então, amplitude total, maior valor, menos o menor, 9. Número de intervalos ou classe. Foi dado na questão 5, quando não tiver um valor próximo, um divisor próximo, né, da amplitude total. A amplitude relativa, você vai pegar sua amplitude total e dividir pelo número de classes. Como aqui o 9 ele não é divisível por 5, você faz uma aproximação para mais do número divisível por 5. Dividindo, nós vamos achar 2. Então, a amplitude relativa é 2. Vamos agora fazer a tabela. Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula. Agora, para começar, né, fazer a tabela, você precisa construir uma tabela que tenha as 5 classes, intervalos, uma linha para o total e outra para o título das colunas. Quantas colunas a gente precisa ter? Precisamos ter a coluna dos intervalos e mais 4 para as frequências. Então, começando aqui, eu peguei aqui o primeiro número, né, 44. Nós vamos organizar esses dados em um rol. Um rol são dados organizados em ordem crescente ou decrescente, mas crescente é mais interessante. Você organiza porque facilita o processo, viu? Para começar, então, a calcular os valores aqui dos intervalos, você vai pegar e fazer o quê? Seleciona o menor e soma mais a amplitude relativa. Nós encontramos, né? Que foi 2, 46. Então, o que nós vamos fazer? Começando aqui, ó, 44, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, 46. Você pode representar também assim, ó, 44, 46. Aí vamos dar sequência. O que você faz agora? Desce o 46 e soma mais 2. 48. Desce o 48 e soma mais 2. 50. Desce o 50 e soma mais 2. 52. Desce o 52 e soma mais 2. 54. Você vai fazer isso para todos os seus intervalos. Se caso sua amplitude relativa for outro valor qualquer, não importa, você sempre vai somar ele com o último aqui, soma e aí você acha. Seu último valor aqui tem que ser maior do que esse último valor do rol. Nunca pode ser igual ou menor, viu? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos anotar na frequência absoluta aqui todos os valores que estão entre 44 e 46.
maior ou igual a 44 e menor que 46. Nunca igual a 46. Então, nunca pode ser igual aos números aqui, ó, que tá no aberto, né? Intervalo aberto não entra o valor. Só temos o 44, então colocamos aqui 44. 44, né, que é 1. De 46 a 48, sem contar o 48. 1, 2, 3, 4. 48 a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50 ao 52. 1, 2, 3, 4, 5. 52 a 54. 1, 2, 3. 3. Seu total, vamos somar? 5, 12, 17, 20. Bateu? Bateu. Então, provavelmente você fez a continha correta. Agora nós vamos para o acumulado. O acumulado é a soma, né, com as frequências acumuladas anteriores. O que nós vamos fazer aqui? O primeiro sempre é ele mesmo. Aí eu vou somar esse com o anterior, né? O que eu quero aqui com o anterior. 5. Vou somar esse com os anteriores. 7 com mais 4 com mais 1, 12. Somando, já tínhamos 12, né? Mais 5, 17. Já tínhamos 17, com mais 3, 20. Bateu? Então tá certinho, tem que bater o valor no total. Agora a frequência relativa. Frequência relativa é o que, gente, nós aprendemos? Nós aprendemos que a frequência relativa é uma comparação com o valor da absoluta e o total. Então, nesse caso aqui vai ficar 1 sobre 20. Como que eu sei qual é esse valor aqui, qual é esse número aqui em porcentagem? O que você faz? Ó, para facilitar a sua vida, você pode dividir, né, tranquilamente, multiplicar por 100 e tal. Mas, para facilitar, né, você pode multiplicar aqui por 5 e aqui também.